Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Melhorança, eu sou atriz, apresentadora e locutora. Oi, eu sou a Aline Fonseca, sou jornalista e assessora de imprensa e esse é o Rasgando Checklist, o podcast feito para você que, assim como nós, ainda não sabe muito bem o que é para fazer, mas continua tentando. Para você mesmo que pensou que 30 era a idade do sucesso, mas cá está aos 40 se sentindo enganada e cansada, esse é o seu lugar. Então, se você já passou dos 30 e não ficou quase nada daquele checklist do adulto prêmio, como ter a casa própria, estabilidade financeira, sucesso profissional e um relacionamento incrível, seja muito bem-vindo. Agora, se você já ticou tudo, viu, gente? Já tá num relacionamento maravilhoso, no seu apartamento incrível, já tá totalmente realizada, pode chegar também que a gente quer saber o caminho das pedras, né, Aline? O que interessa pra gente é justamente isso, é o caminho. Então, a gente quer histórias aí de pessoas que estão se reinventando, buscando, né, se procurando, se encontrando, assim como a gente, né? Exatamente, a gente quer saber o processo, né? Processo. As angústias que com certeza vai ser as mesmas que vocês têm. Por falar em angústia, Bruna, tem uma coisa que dá angústia na gente, é aquele chá de sumiço, né? Aquele perdido. Aquele perdido na noite. Aquele perdido que a pessoa que a gente tá se relacionando, né? O chamado ghost. Ghosting, né? sim. Que eu nem sabia que tinha, eu nem sabia que essa palavra existia, viu, gente? Eu só fui saber quando eu levei um ghost. Né? Quem Isso, aí, tinha né? um nome. Quem aí não Exatamente. ficou no vácuo, né? Durante uma conversa, né? Tá ali tentando se envolver com alguém, a pessoa simplesmente some, desaparece, evapora. Uhum. Sem nenhuma explicação. Eu acho que muita gente já passou por isso, né? Inclusive eu, como eu falei, né? E ghosting, ele vem exatamente de ghost, né? Do fantasma, que é isso que a Aline falou. A pessoa simplesmente desaparece, né? Evapora de uma hora para outra, né? E o ghosting, ele sempre existiu, né, Aline? Mas com as chegadas dos sites, dos aplicativos de namoro, ele ficou mais evidente, né? Porque daí você automaticamente conversa com mais pessoas, né? Conhece mais pessoas. Então a chance do ghosting aparecer É maior, é né? maior, né? Então, para vocês terem uma ideia, gente, uma pesquisa da plataforma de relacionamentos chamada Plant of Fish, que é uma expressão, essa expressão ela é usada para consolar alguém que terminou uma relação, dizendo que ainda existem muitas opções, mostrou que 800 participantes da geração millennial, mostrou que de 800 participantes da geração millennial, 80% sofreram ghosting durante essas conversas. Essa pesquisa foi realizada em 2016. Gente, 80%. 80%. De É muita 800 pessoas, gente. 80% sofreu ghosting. É muita gente e, assim, é ruim, mas ao mesmo tempo é bom saber, porque quando eu tomei, por exemplo, eu achava que só eu tinha Já tomado. tomou, amigo? Um ghost Tomei. bem dado? Um ghost de sucesso. Um ghost de respeito. Bem dado. Eu vou contar rapidinho aqui a minha experiência com ghosting. E depois vou dividir a experiência de um colega nosso também, né? A minha foi na pandemia, né, 2020. O que me deixou mais derrubada ainda, né? Porque na pandemia, né, gente? A gente já tava... Um caos. Já tava um caos, né? E aí, eu passei mal e fui pro hospital. Minha amiga me levou no hospital. Lá eu conheci um médico. E, gente, e assim, de jaleco e Máscara. máscara, ele era assim... Um príncipe. Ele era bonito, né? Ele era... Achei que não tava fazendo nada. Fiquei lá, passei a tarde inteira fazendo exame e tudo. Depois eu cheguei em casa, esse médico tinha me achado no Facebook. Nossa. Não foi nem no Instagram que ele achou. E já tinha deixado uma mensagem. Olha, rápido. Rápido. Eu falei, olha que danado. Aí, a gente começou a conversar. Marcamos um encontro. Eu lembro quando eu vi ele pessoalmente, tive vontade de sair correndo. Porque assim, ele sem o jaleco e sem a máscara, assim, não era o que eu tava esperando. Mas ainda assim eu fui conversar com ele e eu achei ele muito legal. Ele era mais novo, mas a conversa fluiu bastante. Enfim, para encurtar o assunto, a gente começou a conversar todos os dias. Olha. E ele era assim... Eu acordava já com o bom dia dele. Sabe quando a pessoa tá muito presente? Sim. E é aquilo, né? Você acaba se encantando quando a pessoa gosta de você, né? Tipo... Eu jamais acho que olharia pra ele, mas assim, o jeito como ele me tratava, eu comecei a gostar, né? Então a gente a gente se falava todos os dias e a gente se encontrou pessoalmente. A gente se encontrou pessoalmente acho que 2, 3 vezes, não sei. E aí, ele era médico, tinha plantão, tudo. Aí a gente combinou de se encontrar num final de semana X. Aí, tipo, chegou na sexta-feira, eu falei, ai, que legal, né? A gente vai se encontrar, tudo. Esse homem sumiu. Primeiro ele falou que ele pegou Covid.
né? Aí a gente conversou, não, então não vai dar pra gente se ver esse final de semana, tudo bem. Aí a gente continuou se falando até ele sumir do mapa. Ele nunca mais falou comigo. Mas quanto tempo vocês ficaram conversando, assim? Eu acho que deu 1 mês. 1 mês? Eu acho que foi. Ele sumiu, gente, assim, do nada. E aquilo me deu uma angústia. Porque é muito ruim você ser deixado sozinho, né? Assim, você fica falando sozinho, literalmente. Você fica... Até ontem a pessoa tá conversando com você e, de repente, ela vai embora. Amiga, vai que ele morreu de Covid. Não morreu, eu pesquisei. Eu pesquisei, porque o mínimo que a gente espera é que ele tenha morrido, né? Pra ter sumido, né? Sumiu assim? Não morreu. Não. Tava vivíssimo. Tá. E aí, a minha amiga... A mesma que me levou pro hospital, ela falou, amiga, você levou um ghosting. Eu falei, que é isso? Que ghosting? Uhum. Aí ela explicou o que era. Então, assim, é uma sensação muito ruim. É uma sensação terrível, porque você se sente... Eu não sei nem a palavra. Você se sente muito descartável, né? Sim. Assim, do nada a pessoa some. Desaparece. Então, O pior é que não dá explicação. Fica tipo aquela história em aberto, né? Em aberto, fica uma coisa. E aí hoje, eu estava ouvindo um podcast que eu adoro, né? Que chama Meu Inconsciente Coletivo, com a Tati Bernardi. E eu estava ouvindo justamente um episódio sobre o ghosting. E a convidada é a Natália Timmerman, que é uma psiquiatra. E elas estavam falando sobre esse tema do ghosting, né? E ela falou uma coisa que eu até anotei que eu achei muito interessante, né? Que essa Natália, ela falou que a gente precisa do outro para validar o fim, né? Num relacionamento, né? No meu caso, tudo bem, era um mês, mas até mesmo num relacionamento, vamos colocar um relacionamento estável, você precisa do outro para validar o fim. Mas, na verdade, o fim, ele começa em você. Sim. Você sabe, você tá vendo o fim. Então, você sabe que aquilo tá acabando. Mas você precisa do outro, você precisa daquela conversa. Então, é isso. Finalizar, né? Vamos finalizar. É o rito do fim. Sim. Né? Você precisa encerrar aquilo, é o luto, né? Então, quando o outro vai embora e te deixa sozinha, o que sobra? Um vazio. Sim. Um espaço que precisa ser preenchido. E aonde a gente preenche? Aqui, ó, na imaginação. Porque a gente precisa arrumar... Uma desculpa, né? Um motivo. Por que ele foi embora? Né? Por que eu fiquei aqui sozinha? Então, a gente fica nessa... Não, por que ele foi embora? Daí você começa a... Não, mas peraí, na última vez que a gente conversou, será que eu falei alguma coisa errada? O que aconteceu? Você começa a buscar... E isso que é enlouquecedor, né? Você ficar buscando uma explicação que talvez não exista. Ele simplesmente foi embora porque ele achou que é mais conveniente ir embora do que conversar com você. Às vezes pensar, nem é um relacionamento, né? Pra que ter essa finalização? Pra que essa finalização? Então, e ela, inclusive, ela comparou isso, o ghosting, né, ao luto. Porque uma coisa é assim... Quando você está passando por um luto, alguém morreu mesmo de fato. Sim. Uma coisa é se aquela pessoa estava doente. Então, você estava se preparando, você sabia que aquela pessoa ia morrer. Porque você estava vendo, né, o dia a dia, você está vendo a pessoa ir embora. Quando essa pessoa morre atropelada, ela tá bem, e assim, de repente ela foi para casa, sofreu um acidente, o baque não é muito... Sim. É muito maior, né? Porque você não está esperando aquilo. Então, o ghosting se parece com isso, né? Porque assim... Você acha que tá tudo bem, de repente a pessoa... Não tá tudo bem. Aí você fala, ué... Foi livramento. Foi livramento, Foi livramento. Não foi só a Bruna que levou um ghost de respeito, não, viu, gente? A gente recebeu o depoimento aqui. E é babado. É babado. Você quer ler ou eu leio? Pode ler. Olha, a gente recebeu um depoimento aqui, que a gente sempre gosta de trazer um depoimento, até para não ficar só eu, né? A pessoa que sofreu ghost. Do Sérgio. O Sérgio diz assim, ó. Eu acredito que o ghosting é uma maneira covarde de encerrar uma relação com alguém. Por conta da praticidade dos aplicativos de relacionamento e pelas redes sociais, ficou muito mais fácil conhecer pessoas hoje em dia. E para além da praticidade, tem também a quantidade infinita de pessoas que você pode conhecer. Por conta disso, eu sinto que as pessoas estão ficando cada vez mais descartáveis, porque a próxima sempre pode ser melhor. Ao menor sinal de diferença de pensamento, a qualquer característica que não corresponda à sua expectativa, se desiste e tenta a próxima. É aí que nasce o ghosting. Fica inviável, né? Não deveria, mas fica, lidar com a carga emocional de todos esses términos. Encerrar de uma forma honesta essas relações exigiria muito. Então, por isso, esses desaparecimentos é a forma mais fácil. Não ter que explicar para o outro a sua frustração gerada pelas suas próprias expectativas, né? Então, depois dessa pequena introdução, né, que o Sérgio fez, ele vai falar sobre ele divide aqui com a gente um caso que aconteceu com ele, né?
Então o Sérgio, ele deu um match no Tinder com um cara e eles começaram a conversar. Trocaram o Instagram, o WhatsApp e o papo foi fluindo super bem. Ele estava interessado num namoro, né? Super preocupado com responsabilidade afetiva. O papo passeou, assim, por todos os assuntos. Então, o Sérgio percebeu que os dois estavam ali alinhados no pensamento. Os dois querendo namorar, né? Estavam em sintonia, Estavam em né? sintonia. Aí ele escreveu assim: eu sabia o que ele gostava de fazer, a comida preferida dele, causos de família, por aí vai. O papo rolou firme por mais ou menos um mês antes de nos encontrarmos. Fato raro de acontecer, principalmente no meio gay. Enfim, marcamos um date. Saímos para jantar e foi sensacional. Depois do jantar, ele me chamou para ir para casa dele, tomamos um drink. Aí então bebemos, a coisa começou a esquentar e transamos. Uma química incrível para uma primeira vez. Nossa. Depois de transar, ficamos um tempão abraçados, falando da vida. Mas depois de um tempo, eu percebi que ele estava meio inquieto. Entendi o sinal de que ainda era cedo para dormir ali. Falei que ia embora, ele esperou na porta até o elevador subir os 18 andares. Me olhando com a maior carinha de fofo. Antes de entrar, me deu um beijo, disse que adorou a noite, disse que não via a hora de repetir e que assim que eu estivesse em casa, era para avisar que cheguei bem. Olha que fofo. Olha que fofo. Me avisa amanhã, né? Aí ele falou, Todo ok. preocupado. Fui suspirante no Uber para casa, achando que finalmente tinha encontrado alguém realmente legal. Chegando lá, fui pegar o celular para mandar a mensagem e ele simplesmente tinha me bloqueado em tudo. WhatsApp, Instagram, desfez o match no Tinder e até do Facebook, que eles nem tinham se conectado, ele também bloqueou. Não deu chance. Eu não Esse é o quero. fim. Gente, tá vendo? Não é absurdo, É gente? absurdo. Eu fico assim, Por que as pessoas fazem isso? não sei, Eu nunca levei um ghost. ghost assim, federal. Eu levei o ghost que todo mundo já levou, né? Você tá ali conversando com a pessoa e do nada a pessoa para de responder, não fala mais nada. É um petit ghost, um mini É. ghosting. Te dá te tira lá do Instagram dela, te remove dos seguidores. Olha. Já levei assim. Também já fui acusada de dar ghost, Que também foi assim, que também foi assim, mas assim. homeopático. Homeopático. Eu não considerei ghosting, tá? Porque eu acho assim, também tem a categoria de... Eu estava conversando com um cara, legal, né? E aí a conversa não tava fluindo, sabe? Quando você tenta ali e a conversa não vai, aí você vai o quê? Parando de falar com a pessoa. Mas em nenhum momento eu bloqueei ele, eu não excluí ele de nada. Aí um belo dia ele falou que eu tinha dado um ghost nele. Mas você foi parando aos poucos? Aos poucos. Mas eu não bloqueei, Não, eu então falei. isso foi ghost. Foi ghost, né? Caracteriza. Exatamente. Eu acho Obrigada, amiga. Então, tá vendo Eu essa acho que você só tomou. acusação? Não Mas quando você tomou também, foi assim, homeopático? foi assim, homeopático. Então também não foi ghosting, ó. Foi um ghost. Não. Foi um ghost. Pequenininho. Foi, Médio ghost. sim, Ghost pequeno. é. Mas assim, esse tipo de atitude realmente afeta, né? A autoestima das pessoas. Nossa, super, super. Eu também, você falou de dar, eu lembrei também agora que quando eu conheci um cara uma vez e a gente começou a sair, eu tinha recém terminado um relacionamento longo. Aí encontrei esse cara que era um cara super legal e a gente tinha saído poucas vezes. Mas eu falei, né, o cara, eu tava gostando dele, né? E aí eu fui para um casamento com a minha mãe lá no interior. E nem tinha sido convidado, meu padrasto não quis ir, fui lá no lugar dele, né? Chegando lá, eu conheci um cara e me apaixonei perdidamente. O cara tinha tudo a ver comigo, assim, né? O cara também era ator Sim. e também era de São Paulo. A gente se encontrou lá, mas ele também era de São Paulo, tudo. E aí a gente ficou junto naquele dia, só que assim, com o outro, que eu tava recém começando, tava muito legal. Aí a hora que no dia seguinte eu falei, gente, como que eu vou explicar pro cidadão que até ontem eu tava gostando dele mesmo, mas assim, aconteceu uma coisa, foi um acontecimento mesmo, me apaixonei por outra pessoa. E aí, primeiro eu dei um mini ghosting, assim, que eu fiquei, acho que um dia sem falar com ele. E aí, quando eu falei, eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas assim, eu tava com vergonha, na verdade, né? Então eu meio que dei uma desculpa esfarrapada qualquer, eu nem lembro o que eu falei. E assim, depois de meses, ele me mandou uma mensagem, assim, depois de, sei lá, uns 2 meses, um textão, Olha só. falando que eu nunca me esqueci dessa frase, que eu sumi sumariamente da vida dele. Aí ele falou, como, sabe, assim, daí eu vi o estrago que eu fiz, né?
também foi assim... Foi um tipo de um ghost também, né? foi um Fiquei com ghost. vergonha. Um ghost, tá vendo? Ninguém é inocente. Não, O negócio ninguém é tem inocente. ghost. E também tem aqueles ghost assim, você tá falando com a pessoa some, não responde. Daqui 2 meses a pessoa volta, como se nada tivesse Isso me irrita. acontecido. É. Aí você fala, ué, gente, e aí? E aí? O senhor morreu, a senhora morreu durante esse tempo e ressuscitou agora? Não tô entendendo. Esse também é um ghost bem... Esse dá raiva, não dá dá? raiva. Será que é um ghost isso? sonso. Será? É gente sonsa. Ghost Que já que é sonso. pra dar um ghost, vai embora. Dá um ghost Não de faz a verdade. louca. Dá um ghost, depois volta. Oi, tudo bem? Como a senhora Aí. tá? O que você vai fazer esse fim de semana? Como Aí você passou? fala, oi? Nossa, Quem é? É o finado o quê? Falando, é o finado fulano? Tipo... tem esse tipo de ghost também. É. E, de acordo com os especialistas, né, essa rejeição, né, do crush, afeta a região do cérebro responsável pela dor física. Ou seja, dói mesmo no corpo e na alma. Isso. Além disso, um estudo americano realizado em 2021 mostrou que quem sofreu esse tipo de rejeição apresentou níveis maiores de ansiedade do que aqueles que não passaram por isso. Olha só que interessante. Ah, mas é super compreensível, né? É horrível você ser rejeitado. Eu acho que é uma das piores coisas que tem. E os especialistas falam que a culpa não é De quê? sua, né? Ah, é. É um problema do outro. Então, você não pode levar pro... a culpa é minha. Não é. Mas é difícil, né, a gente pensar assim. Sim. Não, a culpa você sabe que não é sua, mas é aquilo, né, que eu falei no início, né? Você fica procurando o que aconteceu, né? Você fica buscando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso entender. Pra finalizar Sim. tudo, eu preciso entender, precisa passar por aqui. Então, assim, tá, esse relacionamento terminou, ok, eu aceito que ele terminou, mas eu preciso entender o que levou ele a terminar. Eu preciso entender o que a pessoa tá sentindo, o que aconteceu. Por mais que não tenha acontecido um fato específico, mas eu preciso entender. E quando tem um ghosting, você não tem esse entendimento. Você tem que subentender o que aconteceu. Porque aí você precisa finalizar pra começar outra história, Pra né? começar outra história. É. Porque não faz sentido você ficar ali. Porque a gente fica, né? Esperando também, né? Vamos Fica. confessar? Fica. Fica esperando a resposta. Não, mas ele vai aparecer, ou ela vai É, aparecer, ou ela vai me mandar mensagem. É. E É não... porque você fica sem acreditar, né? Assim, mas como assim, né? O que aconteceu? Tava tudo... Indo tão bem, a pessoa fofa, né? Igual o Sérgio falou, todo fofo, preocupado. Sim. E aí vai e bloqueia a pessoa. Pois é. Faz sentido. Não. Nenhum. Faz zero sentido. Será que é medo de, sei lá, compromisso? Imaturidade da pessoa? A gente nunca vai ser que nem no meu caso, né? Que eu falei Uhum. Eu encontrei um cara e me apaixonei. Sim. Olha que loucura. Esse foi... Não tinha nada de errado com o outro, né? Realmente Uhum. foi isso. Eu fiquei com vergonha de falar. Mas eu deveria ter falado. O certo seria eu falar, olha... Eu encontrei um cara e me apaixonei. Foi isso que Sim. aconteceu. Assim, no intervalo de menos de 24 horas que a gente se despediu, eu encontrei outra pessoa. Mas é isso, tem que falar, né? Agora ele vai saber, amiga. Agora ele vai Se saber. ele Ele assistir, ele vai saber. episódio, É. ele vai saber, né? É. E Mas também tem uma coisa, Aline, que desses relacionamentos inacabados, que é muito interessante também, né? Eu lembro quando eu era adolescente, assim, eu assisti eu não sei se era filme, série, o que era, mas essa fala ficou na minha cabeça. Que você tem que sair no meio da festa. Que quando você sai no meio da festa, você deixa uma lembrança bonita. Ela saiu no meio da festa, ela não saiu no final. Porque daí fica aquele mistério. Uhum. Ela foi embora no meio da festa. Tanto para quem ficou, como para você. Sim. Então, essas histórias de relacionamentos que não tiveram continuidade, também tem uma coisa que fica no imaginário de um relacionamento que poderia ter sido lindo. Sim. Porque não acabou. Porque o relacionamento que é longo, né, um relacionamento de anos, ele passa por várias fases. Então, você vê os defeitos das pessoas, tem os desgastes Sim. da relação, a paixão, aquela paixão avassaladora, ela não fica para sempre, né? Claro, existem momentos de paixão, né? Mas aquele relacionamento que foi rápido e foi embora, né? Fica aquela coisa de, nossa, aquele cara lá, Incrível. incrível. Nossa. Mas ele só não deu tempo de validar. Só não deu tempo de mostrar quem ele realmente era. Né? Exatamente. Quer dizer, mostrou, né, com Ghost, né? Aí mostrou. O Ghost mostrou. E além do Ghost nas relações amorosas, também tem um Ghost que acontece no mercado
de trabalho, né? Relações profissionais, né, gente? É o que mais tem também ultimamente, né? O candidato sumir, né? Após ter se aprovado na vaga. Ou aquela falta de comunicação nos processos seletivos, né? Você nunca sabe o que aconteceu. A pessoa não fala, olha, não foi dessa vez. Você fica lá esperando. Ah, não, quem sabe ainda vão me chamar. Isso também é péssimo. Cliente também, quando você oferece seu trabalho, né? Cliente super interessado no seu trabalho e some. Some. De repente, você não consegue mais contato com a pessoa. Isso é horrível também, né? Que é um outro tipo de rejeição, né? Não é uma rejeição amorosa, mas é uma rejeição profissional que pega tanto quanto o amoroso, né? Sim. Que é uma... E assim, os atores que estiverem assistindo a gente, né? Vão me entender, eu sou atriz. E na minha profissão, a gente sofre muito ghosting. Porque assim, a gente é acionado para um trabalho, olha, você precisa mandar esse teste para ontem. Aí você faz teste, você se produz, você faz... Aí você entrega, e aí, cadê o resultado? E aí? Aí você tem que ligar, sabe? E aí, saiu o resultado, e você fica esperando dias, e ninguém te dá a resposta. Não, ninguém te dá a resposta. Aí você liga, e aí? Ah, não, já saiu. Quer dizer assim, para te procurar para fazer o teste... É uma abordagem muito legal. E aí, a hora que você... Para te dar uma satisfação. Olha, você não pegou o trabalho, não custa nada, gente. Sim. Então, assim, como eu faço muito trabalho de publicidade, né, de comercial, de TV, com esse tipo de trabalho eu aprendi a lidar com o ghost, porque eu sei que são muitos atores que fazem o teste. Então eu faço o teste e esqueço que eu fiz. Mas hoje eu percebo que tem mudado um pouco, assim, eu percebo as agências que eu trabalho costumam... Assim, não é sempre, né? Mas algumas, às vezes, dão um feedback, olha, não rolou, né? Mas eu tenho um ghost rapidinho também de trabalho, que esse doeu. Esse doeu na alma. A Bruna, rainha dos ghosts. Esse foi. Esse foi em 2011, eu acho. Eu tinha acabado de fazer a oficina de atores da Globo. Aí eu fiz um teste para uma série lá dentro. Ai, gente, isso é muito triste. E aí, enfim, eu fiz o teste, foi muito legal. E aí, depois desse teste, foi no dia seguinte, eu acho, o produtor de elenco que tinha me chamado para esse teste, me ligou, dizendo que o diretor tinha me amado. Aí ele, inclusive, leu o e-mail que o diretor mandou para ele, agradecendo por ele ter me indicado, só me elogiando. E no final, eu lembro como se fosse hoje. O final terminava assim: quanto a mim, só me resta continuar trabalhando com ela. Aí ele falou assim: Bruna, o papel é seu. Olha. Ele só ainda não falou, mas é seu. Aí eu, nossa, fiquei... E nisso vai vendo na minha cabeça. Eu tinha recém feito a oficina de atores da Globo, mas tinha voltado pra USP fazer minha escola de arte dramática e estava morando no CRUSP. Nossa! Ia mudar a vida dela. Ia mudar a minha vida. Eu lá no CRUSP, eu lembro que eu peguei ônibus pensando assim, meu Deus do céu, como minha vida vai mudar. Aí um dia eu estava correndo na raia olímpica, recebi telefonema do Rio. E era a produção da série. Bruna, estou te mandando o roteiro da série. Já era a série inteira. Já tava super certo. O roteiro da série estou te enviando agora no e-mail. O diretor, que eu não vou falar o nome, né, pediu para você estudar a personagem X. Aí eu falei, legal. Parei a corrida, fui pro meu quartinho, meu humilde quartinho lá no CRUSP, abri o e-mail, falei, nossa, que personagem que é essa daí? Vamos ver, né? Achando que era uma personagem pequena. Sim. A hora que eu vi, era a protagonista da série. Aí, imagina como ficou minha cabeça. Eu falei, caramba. Aí ela mandou e-mail de novo. Olha, o diretor quer te ver. Daqui 2 semanas você vem pro Rio. Enquanto isso, você estuda a personagem. E daqui 15 dias você vem pro Rio. Eu falei, tá bom. Só contei pra minha mãe, pro meu pai na época. E fiquei estudando a personagem, anotando, fazendo um monte de coisa. Aí passou esses 15 dias, ninguém me ligou. Aí passaram 21, né, 3 semanas, 1 mês. Você achou estranho já. Ninguém me ligou. Aí eu me lembro que quem me ligou foi minha mãe. Ela me ligou e falou assim, Bruna, a personagem que você ia fazer na série, ela não chama Lívia? Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, acabei de ver uma matéria aqui que quem vai fazer é a Paola Oliveira. Nossa. Aí eu falei, não acredito. Mas ninguém me avisou nada. Eu ainda estava estudando a personagem. E ninguém nunca me falou nada. Caramba, Nunca. nunca. Aí passaram-se meses, né? Porque aí a série eu acho que não tinha nem começado a gravar. Aí depois de alguns meses, esse mesmo produtor me ligou, me chamando para fazer uma participação no último capítulo.
Eu, humilhada, aceitei. Aceitou. Aceitei porque eu queria ver o diretor, né? Sim. Queria ver ele, queria conversar com ele. E aí eu fiz uma participação pequena no último capítulo. E aí falei, né? Falei, nossa, mas e aí? O que aconteceu? Ninguém me deu feedback. Ninguém deu falar nada. feedback. Daí ele deu uma desculpa assim, não, que aconteceram coisas, enfim, não vem ao caso. E depois disso eu acabei fazendo outros trabalhos com esse diretor. Mas esse ghosting foi assim... Pior que o do médico. Nossa senhora, eu preferia levar 50 ghosting daquele médico Não. e não ter levado esse. Eu ultimamente tô levando vários ghosts, assim, relação profissional, gente. É, profissional. Ai, gente, não. É muito ruim. Como assessora, né? Ofereço meu trabalho, a pessoa super se empolga, se interessa, faço reunião. Aí a pessoa fala, quero. Aí você vai lá, manda o contratinho bonitinho pra pessoa assinar, a pessoa muda de ideia. Ou simplesmente some, não responde mais. Por quê? Não é horrível isso? É horrível. Eu acho uma falta de respeito. É total Não é? uma falta de respeito. Com você, com o seu tempo, com o seu trabalho. Sim. Eu acho horrível isso, realmente. E também assim, não estamos falando de novo de relacionamento amoroso, Sim. mas isso também mexe muito com o nosso emocional, Claro. com o nosso trabalho. É aquilo Sim. que a gente sabe fazer, aquilo que a gente ama fazer. A gente se questiona A depois, gente né? questiona depois, Poxa, eu né? não sou boa. Eu não sou boa o suficiente porque a pessoa nem me deu um feedback Sim. depois, né? O que O que aconteceu, né? Sim, É muito ruim, gente. é horrível, gente. É horrível. É complicado. Não façam ghost, gente. Pelo amor de Deus, não vamos fazer ghost. E então, a gente tem que aprender a lidar, né? Sim. Com essas situações, né? Porque é isso, né? Ela existe, então Existe. cabe a nós ter que lidar com isso, né? Então, os especialistas, eles listam algumas atitudes que podem ajudar quem leva um ghost. Vamos lá. Vamos anotar. Primeiro, deita E em chora. posição fetal e chora. Tô brincando. Assim, reconheça os seus sentimentos e expresse de maneira saudável. É normal ficar triste. Busque apoio, converse com os amigos, familiares ou um psicólogo sobre a situação. Boa. E opte pela autocompaixão. Lembre-se que não se pode controlar a atitude dos outros. A gente só pode controlar Isso eu aprendi na terapia. a nossa atitude, né? Então, assim, evitar criar ou nutrir expectativas sobre um possível retorno do outro ou esclarecimento sobre o desaparecimento. Ou seja, crie o seu próprio encerramento e Sim. esteja aberto a novas conexões. Esse criar o próprio encerramento vai de encontro com aquilo que eu falei no início, né? De a gente já sabe, né, o fim, então a gente elabora com a gente Sim. não precisa do outro para validar, né? No caso de um caso amoroso, eu Sim. digo, né? Mas evite criar ou nutrir expectativas sobre um possível retorno, vai de encontro com aquilo que a gente acabou de falar Não tem com o Amarildo, que a gente tem um outro episódio que a gente fez com o Amarildo sobre saúde mental. Sim, que ele fala- assistam. Que ele fala exatamente isso, que as pessoas não estão querendo criar expectativas para não se frustrar. Sim. Que eu, como atriz, eu também já tinha ligado essa chave há muito tempo. Eu faço um teste e não crio expectativas. Mas e aí? Até que ponto a gente está ficando apático também, né? Não criar expectativa, né? Porque o medo é tão grande de você se frustrar que você também, então, você vai fazer um teste para uma protagonista e vai ficar, tá, entreguei o teste. Não, E não vai criar pensar expectativa também. naquilo, Né? É importante a gente criar expectativa. Mas é difícil você encontrar esse meio equilíbrio. termo. Esse equilíbrio. É difícil. Gente, não é fácil lidar com ghosting, não. Não. Mas aí a gente já aprendeu, né? Como lidar com os fantasmas. Sim. A gente tentou, né, aprender aqui. A gente tentou aprender. Eu só peço uma coisa, não deem ghost na gente, por favor. Por favor, gente, não dê ghost. Volta pro próximo episódio. Volta pro próximo outros episódio. episódios. Isso. Assiste até o final. Não vai embora, não faz a louca. por favor. Não começa e vai embora e não volta nunca mais. Fica até o final. Fica. Vai ser bom pra você. É isso mesmo. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui sempre, a gente vai estar te esperando também nos próximos episódios, né? Sim. Com outros temas. E se você tem uma história de ghosting, né, pra contar pra gente, coloca aí nos comentários. E se você também quer sugerir um tema pra gente Sim. falar, né? Estamos abertos. Episódio, a gente tá aberto. A gente não dá ghosting em ninguém, a gente responde. É verdade. Aqui e no Instagram também. É isso aí. Tá bom, gente? Obrigada, gente, pelo Pelo papo. papo.
pela presença. Pela presença. Tchau. Tchau, até o próximo.